Vamos então dar início a este encontro inaugural do projeto Faces da Depressão. O meu nome é Valéria Gomes, sou diretora clínica do Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto, que está a promover este projeto, digamos, não é? A incubadora do projeto, que foi semeado aqui pela colega Célia, e que estaremos durante 2 anos a promover estes encontros de 2 em 2 meses, mas que ela explicará mais à frente. O IPNP Saúde é uma entidade clínica de formação, investigação e de realização de eventos científicos, que existe há 12 anos, vai fazer 13 anos agora em 12 de janeiro, e exerce então a sua atividade no Porto em 2 clínicas. Dentro da nossa intervenção, reflexão, desenvolvimento, faz-nos sentido pensar projetos e ideias e temas que são importantes, contemporâneos, e sem dúvida que este tema da depressão nos pareceu importantíssimo. Portanto, iniciamos hoje com o projeto Faces da Depressão, com um convidado especialíssimo, o professor Dr. Coimbra de Matos, que é uma honra para nós tê-lo connosco a refletir o tema e sempre a sua forma disponível para abraçar estas ideias e estes projetos, a quem agradecemos profundamente. Eu agradeço pessoalmente a disponibilidade das minhas colegas e do professor Coimbra e passo então a palavra à doutora Célia, que é, digamos, a mentora também deste projeto. Até já. Obrigada, Valéria. Boa noite a todos. O meu nome é Célia Baldaia, eu sou psicoterapeuta e neuropsicóloga no IPNP Saúde. Entretanto, também começámos este projeto. E porquê que surgiu este projeto? Este projeto surgiu, digamos, do interesse profissional, pessoal e profissional, de facto, por esta temática, também partilhado por colegas do IPNP, e por sentirmos muito que havia ainda, apesar de uma vasta informação, ainda existe uma certa resistência, desconhecimento, representações até erradas do que é a depressão, que depois também comprometem muito um acompanhamento, o tratamento devido nesta condição clínica. Pronto. E então achamos que temos que continuar a apostar na sensibilização, não é? Na tomada de consciência. O principal objetivo será mesmo esse, é sensibilizar, consciencializar para uma prevenção, para uma adequada prevenção, para uma adequada avaliação, intervenção no âmbito da depressão. E tal como a doutora Valéria já referiu, a ideia seria, ao longo destes 2 anos, com uma regularidade bimestral, aproximadamente, associarmos a depressão aqui a algumas temáticas que a doutora Valéria já foi adiantando, desde o luto, ao suicídio, stress associado ao trabalho, psicossomática, sexualidade, violência doméstica. Portanto, a ideia será aprofundarmos estes temas ao longo desses 2 anos. À partida será sempre uma sexta-feira, a penúltima sexta-feira do mês, não será regra, poderá haver exceções, mas à partida será desta forma. Entretanto, eu passo a apresentar o Dr. Coimbra de Matos,
Imagino para muitos isso não fosse de facto muito necessário, mas passo então a fazer uma breve apresentação. O professor Dr. António Coimbra de Matos é psiquiatra, pedopsiquiatra e psicanalista e uma figura incontornável na história da saúde mental em Portugal. Coincidência no estudo da depressão. Formou-se em Medicina na Universidade do Porto e especializou-se em Psiquiatria. Foi diretor do Centro de Saúde Mental Infantil e Juvenil de Lisboa, fundador e presidente de várias sociedades científicas, professor no ISPA e na Faculdade de Psicologia de Lisboa. É presidente da Comissão de Ensino da Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica. Em 2012, nos Estados Unidos da América, foi premiado como distinto professor de psicanálise. Condecorado pelo Presidente da República em 10 de junho de 2013 como grande oficial da Ordem da Instrução Pública. É autor de variados artigos e livros. Entretanto, passo a palavra à doutora Susana, que dará início à apresentação a esta conversa. O meu nome é Susana Oliveira Lopes, eu sou psicoterapeuta e neuropsicóloga também no IPNP Saúde. Muito bem-vindo, Dr. Coimbra de Matos. Obrigado. Eu se calhar lançava como mote, e assim também em tom de desafio, se o Dr. Coimbra pudesse resumir depressão a uma palavra, que palavra é que escolheria? Não é fácil. Nostalgia, talvez. Saudade, nostalgia. Eu arriscaria dizer que a maior parte das pessoas assumem muito que seria tristeza, uma coisa mais relacionada com algo mais visível. No entanto, a depressão tem de facto muitas faces. Muitas. E gostávamos mesmo, seria interessante, até antes de mostrarmos como é que chegámos também a esta reflexão deste mote para este projeto, seria interessante também o Dr. Coimbra mostrar-nos um bocadinho que faces são essas, de acordo com a sua perspectiva. Sim. Bom, começaria, portanto, em primeiro lugar, queria acrescentar uma coisa que não disse do meu currículo. Fundamentalmente, eu sou um eterno estudante, curioso, eu que me mantenho vivo. E por isso, posso estar aqui porque estou sempre a aprender e aprendo nestes encontros muito. Bom, a depressão, no fundo, há duas reações especiais na vida mental, na relação com os outros, nas relações interpessoais. A ansiedade e a depressão. A ansiedade é o sentimento perante a ameaça de um perigo que não está presente, mas que imaginamos no futuro. Não é uma ameaça de um perigo. A depressão é um perigo que já se instalou. Eu tenho a ansiedade depressiva quando começo a imaginar que a minha mulher não gosta muito de mim, está menos interessada, etc. Fico deprimido quando confirmo que ela, de facto, afastou-se um bocado, liga-me menos, etc. Portanto, tem a ver com a perda. Mas não só. Tem a ver com a perda, por um lado, e é um dos psicopatologias, estes clínicos mais têm incidido, mas tem a ver também com a opressão. As situações em que o indivíduo se sente comprimido, oprimido, são geradoras de depressão. Portanto, pelos dois lados. Por um lado, o indivíduo fica esmagado, comprimido, oprimido e comprimido. Por outro lado, fica esvaziado, sugado, abandonado. Depois, há uma distinção que eu penso que é importante fazer entre depressão e luto. E Freud, o pai da psicanálise, fez uma certa confusão aqui, com a depressão e o luto. Porque o luto é a reação perante a perda de um objeto de amor. Se morre uma pessoa de quem eu gosto muito, eu faço uma reação de luto. Ou se a pessoa vai para longe por
quase toda a vida, ou coisa parecida, e emigra para a Austrália e nunca mais cá vem, não é? Sente essa perda, e essa perda chama-se luto. A depressão é a perda do amor do objeto, não é? É a perda do objeto. É a perda do amor do objeto. Eu deprimo-me quando um filho meu, a minha mulher, um grande amigo, se retirou um bocado, me começou a abandonar ou abandonou mesmo totalmente. Portanto, é uma perda afetiva, enquanto a outra é uma perda material, é uma perda real e material. Depois, o Freud, por exemplo, confundiu isto um bocado porque para ele a depressão era um luto patológico. Ora, não é um luto patológico. O luto caracteriza-se fundamentalmente por tristeza e começar a sair do luto investindo noutro objeto, substituindo o objeto perdido por um outro. No luto, isto é o luto normal, portanto um problema fundamentalmente de memória e de mudança para outro objeto. O luto patológico é o luto que não segue bem isto, em que o indivíduo convence que o morto ainda existe, por exemplo, um luto delirante. Há depois o luto crónico, que demora muito tempo a fazer, em que a pessoa guarda objetos e tem o quarto, por exemplo, doente minha, o quarto da filha, que tinha morrido aos 12 anos com uma meningite, estava há 20 quase anos exatamente igual como tinha, etc. Um luto que não se faz, fica crónico. Na depressão é a mesma coisa. Há depressões normais e há depressões patológicas. E uma coisa importante é que habitualmente chama-se depressão patológica, a depressão que é muito intensa e dura muito tempo. Mas esse não é o principal sinal. O principal sinal é que na depressão normal o indivíduo revolta-se, indigna-se pelo abandono afetivo que foi sujeito. A minha mulher começou a gostar menos de mim porque andava lá entusiasmada com um colega de trabalho e estava a fazer doutoramento e tinha muitas coisas com que se entreter e eu sinto-me deprimido. Mas a culpa, diabo, não tens o direito de fazer isto, de me abandonar deste modo, etc. Reajo com revolta. Este é a depressão normal. Na depressão patológica, o indivíduo culpa-se a si próprio e inferioriza-se a si próprio. Não admira que ela pense, o indivíduo mesmo, que ela me tivesse abandonado, eu sou um tipo meio apalarmado, não sou muito animado, etc. Portanto, fico com sentimentos de inferioridade. Por outro lado, não admira nada que ela fizesse, porque eu fiz muito pior. Durante um tempo que andei entretido com uma coisa qualquer, não lhe veio patavina, etc. De maneira que a culpa foi minha, eu comecei este jogo. Portanto, culpa-se a si próprio. E tem estes sentimentos de culpabilidade e de inferioridade. Por vezes dominam os sentimentos de inferioridade, outras vezes dominam os sentimentos de culpa. Que mais aqui, assim, de uma forma geral? Depois, outra coisa é o seguinte, nestas reações, o que é que nós encontramos na clínica? No início, o que acontece são sinais de ansiedade, porque há sempre ameaças, sinais de depressão, porque há sempre algumas perdas, maiores ou menores, e é isto que a gente vê. Se estes sintomas ou estas situações se prolongam, organizam-se quadros psicopatológicos, neurose, psicose, depressão, stress pós-traumático, mas, no fundo, ao nível da clínica, o que nós vemos inicialmente é sinais de ansiedade, de depressão e stress pós-traumático, de acontecimentos que foram stressantes e que ficam guardados e voltam à superfície em várias circunstâncias e, portanto, que se repetem. Bom,
outra coisa é como é que, qual é o mecanismo essencial de funcionamento da depressão e até da gênese da depressão. A gênese da depressão é fundamentalmente do seguinte modo: o indivíduo sente que dá mais afeto do que aquilo que recebe. É uma coisa depressígena. Esta é a origem da depressão. Eu vou-me deprimindo porque sinto que dou sempre mais do que aquilo que recebo dos meus filhos ou da minha mulher. Portanto, entro numa economia depressiva. Entro em perda. Se há um golpe maior, faço mesmo uma depressão. Portanto, antes disso, fico no que eu costumo chamar uma depressividade. Não ando muito contente, não ando muito entusiasmado, porque de facto não estou a viver bem, estou a ser sugado. Estou a dar mais do que aquilo que recebo. Esta economia depressígena e esta situação depressiva é bastante importante. E porquê é que isto acontece? Isto acontece porque o indivíduo quer evitar acusar o objeto e, portanto, começa a culpar-se a si próprio. Que um autor, Fairbairn, da Escócia, chamou a defesa moral. Para não acusar o meu pai e a minha mãe, acuso-me a mim próprio. Que mais? Depois tem a ver também com a depressão, os quadros depressivos, com a organização da personalidade do sujeito. Se nas personalidades borderline, por exemplo, a maturação psíquica é incompleta, como sabem, e o indivíduo tem uma depressão chamada depressão anaclítica ou depressão de abandono ou de desamparo, em que deprime quando está longe do objeto, quando sente que o objeto que não está presente, mas principalmente quando se separa do objeto. Por exemplo, dizia-me aqui há tempos um colega, um psiquiatra, mas tem uma depressão anaclítica, e que me dizia: sabe, Coimbra, como é isto? A gente vai lá fora com o congresso, está lá, anda distraída, anda bem disposto, etc. Mas depois vai para o quarto, também vai bem disposto. Mas chega lá, sozinho, num sítio desconhecido, tudo aquilo é estranho, e começa a entrar em ansiedade. Enquanto que, o que é que acontece? É que estes pacientes têm pouca memória de evocação e, portanto, quando estão num ambiente estranho, ficam mais sozinhos, mais em consistente estranheza, porque não identificam com outros. Para os outros, nós chegamos lá, a televisão faz lembrar a televisão do consultório, uma cadeira faz lembrar da cadeira da sua sala de jantar, quer dizer, evoca o passado e, portanto, não fica sozinho. Portanto, isto porque tem um objeto interno, quer dizer, tem já objetos fixos e memória de evocação, porque até aos 6 meses praticamente não há grande memória. Depois dos 6 meses aos 8 meses há a memória de reconhecimento. A criança reconhece a mãe e se separa do estranho. Quando vem um sítio estranho do 8º mês, escrita por Spitz. E a memória de evocação só começa a ser boa a partir dos 18 meses. E, portanto, se tem pouca memória de evocação, entra facilmente em depressão de abandono, depressão anaclítica de abandono ou de desamparo. Mas eu lembro-me de uma outra história que mostra isto bem. Em tempos, no Centro de Saúde Mental Infantil, em determinada altura, eu tinha uma administradora que colaborava
comigo, e era uma rapariga ainda nova, e tinha um filho pequeno, e numas férias foi à Suíça, onde tinha uma tia que vivia na Suíça. E foi ela, o marido e o filho, e passaram lá uns 15 dias. E quando veio, interrogou-me e fez-me algumas perguntas, porque o miúdo, que tinha nessa altura 7 ou 8 meses, chorava muito, estava muito irrequieto, esteve de facto, não esteve bem lá. E eu perguntei, precisamente sabendo isto, mas não falavam português, falavam só francês. Não, lá até falávamos sempre português. Mas e que mais, etc. Até que eu concebi que era o ambiente é que era diferente. O clima, os móveis, quase que o ar que se respira, a paisagem, e portanto a criança perdeu o seu ambiente habitual que lhe dava conforto e segurança. As duas coisas, conforto e segurança. E não evocava coisas, não levava consigo, ainda não evocava. No ano seguinte, ela foi lá também e perguntou-me: posso lavar a coisa? Pode, sim, senhor, disse eu. Como que diz isso com tanta segurança? Olha, por isto, que agora ele já não tem mais, agora tem ano e meio, mais de ano e meio, de maneira que vai lá, mas ele recorda-se, leva com ele toda a herança, toda a lembrança, todo do passado que ele pode evocar facilmente. E de facto esteve muito bem. Depois, que mais? O problema da revolta. Há um partido primo, muitas vezes, contra os sentimentos negativos, mas os sentimentos negativos também são úteis e são necessários. E dizia há pouco, num prefácio que fiz um livro, que o direito à revolta devia ser um direito que estava na Constituição. Devia estar na Constituição. É tão importante como outros direitos. É com a revolta que nós exprimimos que não gostamos, que aquilo que não é justo para nós, e também conseguimos, de certo modo, modificar o outro. O outro pode até estar enganado e tratar-nos mal porque não percebeu bem a coisa parecida. Se voltamos, obrigámo-lo a ele a repensar e eventualmente a corrigir. Mais sobre a depressão. Bom, já agora, falando do problema do suicídio. O suicídio é muito mais frequente em doentes deprimidos. É praticamente uma grande percentagem. Há outras razões, mas é o estado depressivo que leva ao suicídio. Mas o suicídio, por um lado, o suicídio é também uma coisa agressiva. A agressão que nós podemos fazer a quem gostamos é matar-nos, é abandoná-lo definitivamente. Não é? O meu psicanalista dizia: olha, suicida, o que é um grande filho da puta? Não se pensa naqueles que deixa. Bom, isto é importante. Uma revolta que não se faz e que se vira para dentro. Mas há mais que isso. O suicídio tem sempre, em pequena quantidade, mas tem sempre algo de que não é um suicídio, que é a realização de um mandato parental. Acontece que a criança, durante muitas vezes, ouviu dizer: o teu pai está muito doente, fez 2 ou 3 infartos, não admira nada, tu não dás sossego à família, és um destrambado, e a criança começa a sentir que é um surdo, que não devia existir. E, portanto, o suicídio, de certo modo, a realização de um mandato suicida, de um mandato parental. Deixa-me ver se tenho aqui algumas notas. Já se calhar dá uma ajuda.
Se calhar também ajuda aqui a elaborar aqui algumas perguntas mais, podem ajudar também a repensar estas questões, porque o Dr. Coimbra está a falar de muitas questões relacionadas com o mundo interno, mas depois cá fora, às vezes o que as pessoas veem nem é congruente com aquilo que se está a passar lá dentro. Também as faces, até às vezes, que notam alguma ambivalência, e vemos isso também em alguns casos mais mediáticos. Como é que é possível? Ele parecia tão bem, tinha tantos filhos, tinha uma vida feliz. E é uma surpresa quando há um suicídio, ou quando se descobre um quadro grave. Mas o que é que acontece nesses casos? Muitas vezes o paciente tem uma reação maníaca para não sentir depressão. E, portanto, o que as pessoas veem é a reação maníaca. Está muito animado, faz muitas coisas, contar notas, etc., de maneira que não está deprimido, mas pode estar perfeitamente deprimido. Ainda bem que falou nisso, porque habitualmente pensa-se que um sintoma importante da depressão que é a tristeza. Não é verdade. A tristeza é um sintoma importante no luto, um sintoma de base no luto. Na depressão, o sintoma guia é a desmotivação, a menor motivação. A menor motivação é que pode não estar triste, que está motivado. Eu lembro-me de um miúdo de 8, 9 anos, em idade escolar, que eu apresentei numa das aulas na Faculdade de Psicologia, que era um grupo de uns 20 alunos, e o doente foi visto por mim, interrogado por mim, e estamos uma conversa, etc. E o miúdo riu-se e contou histórias, etc. E eu, no fim, fiz um diagnóstico de depressão. E os alunos disseram: precisamos que bem isso. E tão bem disposto a dizer que está deprimido. Eu disse assim, mas o que ele me contou é que começou a não gostar de ir à escola, sai menos vezes com os amigos, encerra-se em casa, a fazer palavras cruzadas, deixou de quase de conviver, está desmotivado. Ora, isto é que é o sinal da depressão. E a depressão é uma perda de esperança. O indivíduo não investe num futuro agradável. É uma perda de esperança. Que já agora é curioso porque vermos isto e a importância que isto tem na nossa vida, porque, por exemplo, os bichos também prevêem o futuro. Os animais, aliás, o sistema nervoso é fundamentalmente um aparelho de previsão, mas prevêem que vai acontecer o mesmo. Pela experiência que tiveram, vai acontecer o mesmo. E o homem faz muito mais que isso. Inventa o futuro, prevê um futuro muito melhor, porque tem uma imaginação muito maior do que os outros bichos. É a grande diferença. Enquanto os animais têm uma imaginação curtíssima, o homem tem uma grande capacidade de imaginação, de criar coisas novas. Outro aspecto é que há um autor, foi um dos discípulos de Freud, o Carl Abraham, e que trabalhou muito sobre a depressão e trocou muitas correspondência com Freud, trocava com vários, mas o Abraham tem um excelente texto de 1911 e 1912. Foi escrito em 1911 e publicado em 1912. Que se intitula Psicose maníaco-depressiva e quadros clínicos afinis. E aí ele diz uma coisa importante, que a depressão do adulto, que é o que ele depois vai falar, resulta na reativação de uma depressão infantil. Habitualmente não é original no adulto, é uma reativação de uma depressão infantil. Um pouco semelhante ao que acontece com a tuberculose pulmonar aguda, em que é uma reativação de uma primo-infecção, de uma infecção de tuberculose de pequeno grau, que foi feita na infância, e que deixou lá uns bacilozinhos adormecidos, depois reacordam. Aqui é também essa depressão infantil, depois, por um traumatismo que pode não ser muito grande, uma perda que começou na atualidade que não é muito grande, por isso as pessoas não percebem muito bem porque é que deprimiram naquela altura, mas veio de reativar uma depressão infantil. Ele chamou isto que há essa depressão, geralmente ele situa aquilo dos 3 a 5 anos, isso é variável, mas que
que se caracteriza ou que é devida a uma desilusão com o pai, com a mãe ou com os dois. Não é? Ele diz, é uma desilusão em face do comportamento, da relação com a mãe ou com o pai, e se for com os dois é mais grave. É um excelente texto. E ele chamou isto Urverstimmung. Urverstimmung, quer dizer, desânimo original. Original. Verst, o contrário. Stimmung, ânimo. É o desânimo original. No fundo, uma depressão que não foi tratada. Como? No fundo, uma depressão infantil que não foi tratada naquela altura. Pois, muitas vezes passa desapercebida. Pode ser relativamente curta, passa desapercebida, porque a criança anda menos interessada, mas ao mesmo tempo está constipada. E foi por isso, mudou uma coisa qualquer na escola e atribuído a isso, acontece. Ou então, muitas vezes, passa por uma gripe, por outra coisa qualquer. Não é? Mas mesmo quando tratada, também pode acontecer o mesmo. Não é? Na sua perspectiva, há pessoas mais vulneráveis à depressão? Umas são estas, que tiveram depressão infantil. E se a depressão infantil foi mais marcada, deixou uma marca que é mais fácil dar uma depressão. Mais fácil dar uma depressão e dar uma depressão mais grave, mais duradoura. Ou vulnerabilidades também mais biológicas? Como? Ou vulnerabilidades biológicas, eventualmente? Vulnerabilidades biológicas, mas vulnerabilidades biológicas muitas vezes têm uma raiz anterior psicológica. Por exemplo, há um tipo de depressão, a depressão psicótica propriamente dita, a depressão dos 0 a 6 meses de idade, em que o que há apenas o que a criança sente é que aquilo que costumava receber não chega, começou a ser insatisfatório para ele e portanto, reage muitas vezes por insónia, ficar muito tempo e pouco parado, essa depressão. E aí há uma certa ansiedade ao mesmo tempo, de stress, o cortisol aumenta no sangue, o cortisol, e isso, de certo modo não, isso vai criar uma certa fragilidade e fica mais sensível a perdas subsequentes, a dificuldades subsequentes. Porque há uma coisa importante, a adversidade é importante, porque temos de nos adaptar. O ambiente é mutável, há coisas difíceis e coisas mais fáceis, de maneira que é importante que as crianças aprendam a lidar com a adversidade. Mas tem de ser aprendido progressivamente. Não pode ser demasiado excessivo. Se for excessiva essa adversidade, muito prolongada e muito precoce, mas é inibição. E, aliás, sobre isso é importante, porque nesta motivação há também uma grande inibição. Inibição do pensamento, inibição do agir, inibição mesmo de sentir. E há já falecemos, havia um autor francês, o Lavourie, um homem que descobriu o cartilo, o primeiro neural elétrico, é um biólogo, mas que ele dizia com razão que há uma doença transversal a toda a patologia mental e toda a patologia física, e que é a inibição da ação. Se nós se não agirmos, ficamos mais doentes, perdemos qualidade. Portanto, nestas situações de inibição, gera-se uma predisposição. Aquilo que eu costumava chamar, e costumo chamar de depressividade. O deprimido está deprimido ou não está. O depressivo é deprimido. É depressivo. Quer dizer, está sempre triste, desde que nasceu até que morre.
Estar deprimido significa não ter recursos ou capacidades, potencial? Como? Estar deprimido significa não ter recursos, capacidades, potencial ou não? Para desmistificar também aqui alguns mitos. Não, tem capacidade, tem material, mas ele é que se convence que não, tem sentimentos de inferioridade e de diminuição de si própria, e, portanto, acha que não tem capacidades, acha que não merece, acha que é culpado, acha que é inferior aos outros. Mas isso ainda bem que isso, porque uma das coisas importantes, por exemplo, na psicoterapia, a psicanálise clássica trabalha-se muito com as dificuldades e com os conflitos. Na minha tese é a nova relação, quer dizer, que nós temos de procurar é como é que o doente se insere no futuro. E mais, quando estamos com o paciente, sim, tem estas dificuldades, vamos procurar os talentos que ele tem, principalmente talentos, perícias que ele desconhece. Às vezes estão, que ainda não se formaram, mas que nós notamos. E agarrar nisso para fazer fluir os talentos. E jogando com estes talentos, um pouco como aprender uma língua nova. Se falar uma outra língua que seja mais interessante, poeticamente, então, as pessoas acham graça, etc. E autores tantos falam a sua língua tão bem como a original. E quando é que deprimir pode ser importante? Quando é que deprimir pode ser importante? Eu acho que é importante na depressão normal, é importante também a reação. Se a minha mulher é um amante, eu deprimo. É normal, se não deprimir, eu também sou um indivíduo insensível, parvo, coisa parecida. Um paciente curioso que se tratou comigo, era um piloto da TAP. E então este homem contava uma história bizarra. Em determinada altura, foi para os Estados Unidos fazer um estágio de 6 meses para pilotar aqueles aviões maiores na altura, de 2 andares, junto, não sei quantos. E quando veio, a mulher tinha arranjado um amante e tinha vendido a casa. E o indivíduo estava furioso por ela vender a casa. Sim. Bem, aquilo, enfim, é uma aventura, também estava. Agora a casa, onde eu me interesse. As formas também de reagir mais variadas. E depois isto ainda se repetiu, porque a seguir já estava em tratamento comigo. Foi para o Afeganistão dar este curso. Aconteceu a mesma coisa. A mulher vendeu-lhe o escritório, não sei o que arranjou um companheiro. Durante aquele período ele fez a mesma reação menor. Mas, portanto, mais fácil. E uma outra face. Portanto, esta é a face da perda, mas há a outra face também, a face da opressão. E isso vê-se muito nas situações de trabalho. Eu comecei a ver isso mais nas situações de trabalho, em que o indivíduo sente que está oprimido, tem de fazer isto, aquilo, aquilo outro, responder tal, regras, etc. E isto é depressivo. E a maior parte das vezes associa-se isto com perda. A empresa exige e paga mal. Ou exige e dá refeições que não prestam. Quer dizer, portanto, o pior de tudo é quando se juntam as duas condições, que acontece sempre, mais ou menos. Opressão, por um lado, esgotamento pelo outro. E nas condições de trabalho, isso vê-se muito. O indivíduo começa, olha, aquela coisa passada em França, na companhia de telefones lá, que houve suicídios mesmo, vários,
porque tinha uma disciplina muito rígida, promoções não muito lúcidas, muito visíveis, e aí a coisa começa por se sentir um stress muito grande, um stress crónico. Depois daí vem, essa coisa continua, o burnout, a pessoa sente-se chutada, não gosta do trabalho, começa a desconfiar dos companheiros, enfim, o quadro do burnout. E, por último, retira-se, desiste um bocado de lutar, que é a depressão. Porque a depressão também é a desistência, é a não luta, a desistência. Porque o que é que existe inicialmente quando somos atacados ou as coisas não nos correm bem, reagimos por uma reação de ataque-fuga. Ou atacamos ou fugimos. Ou fazemos as duas coisas. Atacamos primeiro e depois fugimos. Na depressão, o indivíduo faz-se morto. Fica parado, morto, como uma raposa, quando é apanhada no galinheiro. É o reflexo da morte aparente. Porque nessa altura o outro não ataca, o atacante desiste. A ideia é esta. E, não sei se aqui há uns anos, passou-se aqui em Lisboa, num dos quartéis, no quartel da Guarda Republicana do Exército, ali, para ajuda, em que um soldado com uma metralhadora, parece que ainda matou um indivíduo, feriu outros, mas não houve mais. Para o que aconteceu? Os soldados estavam na praça do quartel, lá dentro, no território, no pátio, né? E ele de uma janela, de uma janela, começou a dar os tiros. E depois um dos comandantes teve lucidez, mandou os coisas deitarem-se, os soldados que estavam na praça. E tivemos que parar. O soldado. Interessante. Bem, é a chamada reação de morte aparente. Assim, no dia a dia, que sinais é que manifestações visíveis aos olhos dos outros, quando sabemos que muitas vezes a depressão ou até o suicídio apanham as pessoas desprevenidas, que sinais é que podem ser identificáveis? Porque há aqui esta questão das máscaras, não é? Que sinais é que podem ser mais visíveis ao olhar do outro? Há vários. Os sinais é ler nas entrelinhas, não ler só nas linhas, ler nas entrelinhas. Por exemplo, uma das coisas frequentes é o seguinte: às vezes, no princípio da instrução de um candidato a psicanalista, acontece muitas vezes um jovem, mais jovem, e vem a uma supervisão e diz-me: a minha doente está muito melhor. Hoje vinha vestida com uma saia vermelha e um cabelo assim, etc. E tal. Mas é por isso que ela acha que ela está menos deprimida. Dá conta que está mais deprimida, se ela contar menos histórias interessantes, se fizer muitos silêncios, se não estar muito interessada em estar aqui a falar. Isso aqui é que não é por estar vestida de azul ou estar de preto que está deprimida ou alegre. Você não tem que estar necessariamente a chorar ou vestida de negro fechada em casa? Como já disse, na relação amorosa, por exemplo, não é por a minha mulher me dizer: ai que querido, que bonito que tu és, que eu acho que ela está a gostar de mim, não é? É por outras maneiras. É o tom da voz, a coisa parecida, um pequeno gesto. Olhar para os sinais que a pessoa dá. Nós é que ainda não sabemos bem interpretar. Sim, mas uma coisa importante é que as crianças captam muito isto. E os adultos não têm, às vezes, muito cuidado. E dizem: mas eu até fui muito cuidadosa para esforços. Estavas a tratar dele, que está com febre, etc. E ao mesmo tempo a fazer um telefonema para a tua amiga, não é? Ele, portanto, achou que não estavas muito interessado nele. As crianças captam mais que as palavras, não é? Pois, têm mais necessidade, porque precisam do adulto, de maneira que têm necessidade de ver qual é a intenção
do adulto. E, portanto, porque nós estamos também habituados a falar de impulsos e de pulsões, mas mais importante que isso é a intenção. A pulsão é mais visível. A intenção, que não sabe muito bem, as intenções estão em ferro cheio, costuma-se dizer, porque não sabe muito bem qual é a intenção. Não sei se estiver muito atento, que consegue prescrutar a intenção. E já que falamos, outra coisa também importante é que as crianças e todos nós somos sensíveis à injustiça. E as crianças são muitos. E quando não são tratados com, justamente, deprimem, revoltam-se. Quando se revoltam é mais saudável, porque exprimem a sua raiva e dão algum sinal para os outros mudar, não é? Mas outros mais passivos, tendências mais passivas, ficam mais sobre o depressivo. Professor, a depressão, já que falamos em crianças, não é? A depressão haverá diferenças na forma como a depressão é vivida, de acordo com a faixa etária? Como? Sim, professor. Estava a perguntar, uma vez que falamos de crianças, eu imagino que a depressão seja vivida de diferente forma, não é? De acordo com a faixa etária. O que é que acha sobre isso, professor? Porque as manifestações vão sendo diferentes, não é? Haverá especificidades próprias de cada faixa etária? Algumas, mas poucas. Tanto que eu ainda sou do tempo em que os psiquiatras e os psicanalistas achavam que não havia depressões infantis. Só havia depressões a partir da adolescência. O que não é verdade. O que tem sinais diferentes. Os sinais é a defesa maníaca. Defendem-se muito por uma defesa maníaca. Que as crianças deprimidas são muitas vezes crianças irrequietas, que fazem muita coisa, que aparentemente parece que estão até muito vivas. E é uma reação a uma depressão. Outras vezes têm outros sintomas, insónias, algumas doenças físicas, coisas psicossomáticas frequentes. As crianças têm muitas constipações, muitas doenças infantis, muitas vezes são crianças deprimidas. E a depressão leva também depois a um abaixamento da imunidade, recursos imunitários. E por outro lado, a criança não a sente e, portanto, não a revela. Ou tem vergonha de revelar, mas não a revela muitas vezes. Assim. O adulto revela mais facilmente, é capaz mais. Não anda bem, a vida é uma chatice. Sim. Mas, mais que isto, não. Mas eu sou desse tempo em que... E depois surgiu o contrário. Em determinada altura, nos anos 70, 80 já não, nos anos 70, havia lá uma equipe no Centro de Saúde Mental Infantil só diagnosticava depressões, não é? Era toda depressão. Começou a haver uma moda da depressão. Maior atenção dos terapeutas para isso. A propósito disso, professor, o que é que lhe parece do diagnóstico da depressão atualmente? É sobre ou subdiagnosticada? O que é que lhe parece? Eu penso que é bem diagnosticado. Nós temos bons serviços e bons técnicos. Sim. Acha que estamos a diagnosticar o que realmente é importante? Como? Acha que estamos a diagnosticar o que realmente é importante? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Nós não estamos mal nesse aspecto. Estamos mal e os serviços não chegam, deviam ter mais técnicos, etc. Mas a qualidade técnica, quer no público, quer no privado, a qualidade técnica haverá algumas maleitas, mas a qualidade técnica é boa.
Sim, sim. Isso fizemos um progresso muito grande nisso. Hoje, isso também nos ajuda. Os técnicos auxiliares eram muito frágeis e agora já são bastante bons. Os enfermeiros são muito melhores do que eram antigamente, as assistentes sociais também, os auxiliares vários, não é? Os fisioterapeutas, portanto, há equipes bastante. Já agora, professor, até porque eu acho que é uma questão muito pertinente nesta altura, qual será o impacto desta pandemia no que diz respeito à depressão, na sua opinião? Eu sei que é uma pergunta Pois é, uma pergunta difícil de complexa. agora, quanto a isto e o confinamento, etc., é natural que tenha aumentado, não é? Do futuro, penso que não haverá grandes transformações. Não vai dar stress pós-traumático, não vai aumentar esta patologia. Mas, a propósito disso de se estamos bem ou mal, sobre pouco, depois também o trabalho da equipe e dar a palavra a pessoas que às vezes têm menos importância. Às vezes é um auxiliar que nos dá, olha, tem ali uma coisa que o doutor não viu. Ou não sei se viu bem, e nos chama a atenção. Eu lembro-me que no Centro de Saúde Mental Infantil, numa das equipes, tipo da clínica infantil, havia um paciente que já estava internado há cerca de 20 anos, era adulto, e tinha um diagnóstico de débil mental. E toda a gente tinha visto, já tinha passado por vários médicos, o Dr. João dos Santos, que foi o diretor anterior a mim, e que era um grande especialista, e estava com este diagnóstico. Em determinada altura estava lá um interno, que era um indivíduo que estava a fazer um internato de psiquiatria e foi lá fazer um estágio. E era um tipo um bocado do sol, e eu não gostava assim muito dele, achava-lhe um bocado pateta, não é? Pouco inteligente, etc. E um dos doentes que ele começou a examinar foi este. E na altura vem ter comigo e diz, este doente não é um esquizofrénico, este doente não é um débil mental, fez uma psicose infantil e tem um déficit da psicose infantil. E eu disse, não é nada disso, sabes? Mas o tempo insistiu e de facto tinha toda a razão. Eu depois fui ver o doente com mais pormenor, etc. Foi simplesmente porque teve mais tempo com o paciente, com ele, e descobriu que os outros que todos não tinham descoberto. Professor, estava a falar sobre a questão das crianças. Nós, como clínicas, temos muitas vezes esta dificuldade de fazer entender que esta atividade ou hiperatividade que encontramos na criança está subjacendo muitas vezes uma depressão. Como é que nós poderemos, de facto, desmistificar essa ideia, não é? Que, como dizia a Susana, há até projetos muito interessantes de fotografias de pessoas que se suicidaram 4 horas depois e que estão aparentemente felizes e ativas nas redes sociais e se suicidam depois. Porque temos que desmistificar que por trás muitas vezes da atividade está uma depressividade, não é? Há quem diga mesmo agir para não deprimir. Sim, sim. Como é que nós, como clínicas, no trabalho, no terreno, muitas vezes, qual é o desafio? Temos aqui muitos profissionais, de passar desmistificar esta ideia. E é este o objetivo até do projeto, sensibilizar que existem muitas faces da depressão, Sim. Que é multifacetado até, é o nosso entendimento da depressão. Sim, uma delas aqui, por exemplo, é que a criança está deprimida e tem uma reação um pouco maníaca e é rotulado como um síndrome de déficit de atenção e hiperatividade. E toma depois de umas drogas, etc. E a depressão não é tratada. Isso acontece muito.
E a propósito disso, depois se puder também interligar com a questão do consumo massivo de antidepressivos, não é? E de outros medicamentos, quer na infância e no adulto. Se puder ligar estas duas ideias, se lhe fizer sentido. Bom, eu penso que isso acontece fundamentalmente porque a saúde mental em Portugal, e esse talvez seja o defeito maior, ainda é muito médica, medicalizada, e que há equipes, há psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, mas quem tem poder é sempre o médico, e portanto há tendência à medicalização, em excesso. E depois a indústria farmacêutica exerce uma pressão enorme com propaganda. Somos dos países europeus que consomem mais drogas, principalmente psicotrópicos. E os antidepressivos, em primeiro lugar, não têm um efeito muito evidente, drogas. Os ansiolíticos têm um efeito evidente, os antipsicóticos também. Os antidepressivos têm um efeito às vezes razoável, outras vezes muito pouco. De tal maneira que os laboratórios não investem muito dinheiro em novos antidepressivos. Mas acho que há um certo abuso dos antidepressivos e que eu praticamente não os uso, são em casos muito excepcionais, mas em depressões muito fundas pode ser útil durante algum tempo. Mesmo algumas não muito fundas, mas estão a prejudicar o indivíduo e que cedem a um antidepressivo. Agora, o que é preciso é ter a ideia, e isso é que muitos médicos não têm, é que o antidepressivo não é um tratamento etiológico, é um tratamento sintomático. Tratam-se os sintomas. E alguns psiquiatras julgam que tratam a doença. A doença não se trata com antidepressivos. Assim como outros, os psicóticos e os ansiolíticos também não tratam, são tratamentos sintomáticos. E qual é o lugar da psicoterapia, da psicanálise no tratamento da depressão? A eficácia? É o essencial, pode não ser uma psicanálise, pode ser uma psicoterapia face a face, pode ser uma psicoterapia de grupo, pode ser uma psicoterapia familiar, isso depende um bocado de caso para caso. Uhum. Eu lembro aqui há uns anos, de uma miúda que foi diagnosticada com uma depressão, eu acho que não tinha depressão, e que estava a fazer uma psicoterapia, que eu acho que não serviu para nada, e depois a pessoa apresentou-me aquilo, vi o caso, e achei que precisava de ir para uma terapia familiar, porque o problema é que era uma família que estava disfuncional e ela era um sintoma dessa família. Diz às vezes que é necessário. Eu ouvi uma conferência onde dizia, e às vezes nós encontramos isso, que é importante trabalhar a família, mas a família não estará tão receptiva à intervenção, e às vezes iniciamos pela criança e depois conseguimos envolver os próprios pais na intervenção. Pode acontecer. Porque considera que este movimento parental pode ser por defesa, mas também por colocar o foco na criança, não é? Me parece que isso acontece e é útil. Começar pela criança e depois atingir a família. Não percebi bem. É esse movimento que é interessante, porque às vezes estamos a tentar forçar a família a uma intervenção e às vezes é preciso esperar algum tempo para haver disponibilidade por parte dos pais também para a intervenção. Faz-lhe sentido? Faz. Aliás, em alguns casos, eu lembro-me de um caso que fez supervisão comigo, a pessoa que eu seguia, uma psicanalista mais jovem, que era um miúdo da Madeira, que vivia com a mãe e uma tia. O pai tinha falecido quando ele tinha 5 anos. O pai era dono, diretor, uma pessoa importante num hotel da Madeira. Depois faleceu, a mãe ficou, não tinha, já fazia qualquer coisa administrativa ou coisa parecida, portanto reduziu
os rendimentos, veio para Lisboa com a tia e este miúdo vivia com a mãe. Este miúdo estava bastante perturbado, coisa pré-psicótica, pelo menos quase psicótica, e estava em psicoterapia com um analista, uma psicanálise mesmo, infantil, mas nós víamos que era principalmente a causadora daquilo tudo era a mãe. A mãe e a tia ao mesmo tempo, principalmente a mãe. E eu ia dizendo a esta irmã, Teresa, que era a terapeuta, você ainda vai passar, mas a deixar o filho e fazer uma análise à mãe. Mas isso demorou 3 anos, mas foi o que aconteceu. Outras tantas, o filho já estava melhor e a mãe fez uma análise. Uhum. Mas aí uma coisa importante também, sabe o seguinte, é que e há muitos erros às vezes nisso. Quer dizer, eu sou especialista em psicanálise e, portanto, faço psicanálise em todos os casos. Eu sou especialista em terapia familiar, faço terapia familiar em todos os casos. Eu sou a favor dos medicamentos, faço medicamentos em todos os lados. Portanto, eu acho que é importante estar especializado numa técnica para fazer bastante bem, mas conhecer relativamente bem, ter até alguma experiência das outras técnicas. Porque senão faz-se aquilo. Um dos casos que eu costumo falar é que uma mulher de 56 anos, mais ou menos, tinha nessa altura, que me consultou aqui há uns anos, que enviada por 2 colegas, por o irmão que era psicanalista e por um psicanalista que ela consultou. E ambos enviaram para mim, porque era um especialista de depressão, não sei o quê, a senhora era uma pessoa importante, e a senhora bem, e eu vejo a senhora, acho que não tinha depressão nenhuma. A mulher tinha um luto relativamente patológico, porque a filha tinha morrido há 1 ano e tal, apodrecendo aos bocados, com um cancro, e a filha única, e ela estava num luto muito profundo, mas que, de certo modo, era natural. De maneira que ficou muito admirada quando eu lhe disse que, olha, respeito muito a opinião dos meus colegas, mas acho que você não precisa disso, não precisamos fazer psicanálise nenhuma, eu vou vê-la 1 vez por mês, mais ou menos. E assim foi. No fim de 1 ano, a questão um bocado melhor, depois escreveu um livro sobre a morte, sobre a filha, e fez, enfim, completou o luto. O luto de um filho praticamente é sempre muito patológico e difícil de resolver, mas sempre deu uma volta. Porque efetivamente há uma perda real. E habitualmente divide a depressão em 2, não é? Uma depressão mais realista, não é? Que está ligada a acontecimentos externos. Sim. E uma mais patológica, que é a perda do objeto de amor, não é? Costuma dizer. Qual é o grande desafio para a intervenção em depressão, no seu entender? O grande desafio é o paciente na depressão autêntica tem de se revoltar contra o objeto desamante. Mas isso não é um processo fácil e tem de ser feito com bastante cuidado. Porque continua a ser um objeto importante para o indivíduo que ele investiu e, portanto, é preciso que se comece a dar uma relação com o terapeuta sólida, de grande confiança, etc., para o doente não se sentir sozinho. Porque se ataca o objeto desamante e não tem uma âncora para se agarrar, pode deprimir muito mais profundamente e psicotizar mesmo. Depois, outra coisa que os terapeutas mais jovens às vezes têm dificuldade em perceber isso, é que esta revolta contra o objeto desamante é estar a fazer um ataque, é prejudicial, o que é preciso é reconciliar-se, etc. Não é verdade. O que acontece quando isto é bem feito, a reconciliação vem depois de ter atacado, reconcilia-se. Eu lembro-me de um paciente meu, em análise, que tinha, enfim, o pai já tinha falecido e vivia só, tinha casado e tinha filhos e tinha ainda a mãe.
E a história dele era o pai era um bocado obsessivo, mas a mãe era uma mulher muito narcísica, etc. E, portanto, tratou este menino como se fosse um boneco, não é? Vestia-lhe fatos esquisitos, etc. Fazia-lhe caracóis, não é? E ele, durante a análise, em determinada altura, começou. Já anteriormente tinha uma coisa. Ele morava aqui em Lisboa, a mãe morava em Oeiras, ou Cascais, morava na Linha, e ele ia visitá-la todos os sábados. Ia sempre mal disposto quando ia visitá-la. Aquilo chateava, fazia por obrigação de ver. E quando começou este processo, ele, em determinada altura, deixou de dizer, porque primeiro dizia a minha mãe, passou a dizer só a mãe, depois aquela senhora, depois aqueles de porra, não sei o que mais. Isto foi um escalão. Depois, quando as coisas começaram na reconciliação, começou a achar piada à mãe, a ser carne para a mãe, a ir lá e levar sempre uns bolos ou coisa parecida, conversar, umas rosas. Quer dizer, a relação melhorou muito bem. Quer dizer, o que é que acontece? É que, como na vida em geral, se alguém me faz uma partida, eu sou capaz de me reconciliar e de perdoar. Mas depois de eu ter atacado. Já, pá, tu fizeste isto, aquilo outro e tal. Nessa altura. Agora, o perdão sem contestação, sem oposição. Visualmente disse, esqueci, mas não perdoei. Eu não perdoo. Não perdoando, não esquece. Uhum. O próprio professor considera que a saúde, ou que uma criança deverá, acima de tudo, não portar-se bem, mas opor-se e afirmar-se à ordem dos pais. Sim. Eu costumava dizer aos alunos, uma das cadeiras que eu tinha na faculdade era Psicopatologia Dinâmica da Criança e do Adolescente. E, geralmente, na primeira aula, começava a perguntar aos alunos, digam-me lá, qual é o principal dever de uma criança? Assim, isto, aquilo, aquilo. E, geralmente não acertava, porque o principal dever é desobedecer aos pais, para vir-se a gente. Para se poder afirmar. E o melhor ambiente é o familiar, não é? Se nós não pudermos fazer no ambiente seguro, onde é que o vamos poder fazer? Mas é importante porque isto depois joga também inclusivamente com os sistemas de governança e a política, e a sociopolítica, porque nós vivemos em sociedades em que predomina a competição e as sociedades melhores deveria predominar a cooperação. Sim. Mas de maneira que é isto que a criança aprende na família, nas aulas, na universidade e, portanto, mudar isto, mas vai mudando um bocado. Sim, há mais espaço. Porque é que, na sua opinião, quais são, assim, para o futuro, e vamos passar de imediato depois para o debate, de seguida vamos passar para o debate, mas na sua opinião, quais são as medidas que nós deveríamos tomar, até politicamente, para conseguirmos um melhor diagnóstico, uma melhor intervenção ao nível da depressão? Transformar o futuro, digamos. Penso que, em questões políticas e de organização, penso que o que era preciso ter mais era ter mais psicólogos nos centros de saúde, para diagnosticar as coisas precocemente. Aí é que eu penso que devia haver bastante mais, praticamente não há, ou há muito pouco. De maneira que é onde aparecem as coisas iniciais. Depois, como não há psicólogos, o médico receita logo medicamentos. Ou manda para um psiquiatra cá fora. Acho que era a grande medida, era preciso mais psicólogos na periferia. Assim como noutros sítios, nos próprios hospitais, não é? Acha que era essencial ver psicólogos, então? Olha, há um mês e tal, ainda não estou bem, estou bastante baixo. Estive internado 3 semanas no Hospital Santa Maria, no serviço de cardiologia, com terceiro infarto que fiz. Já tenho 3 cá dentro. E o serviço funciona muito bem, mas notava-se nitidamente que
pelo menos um psicólogo ali fazia um jeito enorme. Mas acho que era insuficiente. Acho que era um serviço que precisava de 5 ou 6. Não tem nenhum. Considera que ainda há esse dualismo cartesiano, mente e corpo? Não tem muito sentido. Ainda há, mas não tem. No sentido da prática, no funcionamento, que ainda estão separados? Não faz grande sentido. Uhum. Faz sentido é o trabalho da equipa, que médicos colaboram com psicólogos. E, portanto, também há esse mal, quer dizer, com a ganância do sistema capitalista, dos horários, etc. Depois só pode ser tantos minutos a ver cada doente e não sei o que mais. Destruiu-se a capacidade de relaxar, de poder imaginar, de discutir em grupo. Uhum. E de facto fazer a nova relação, não é? Que Sim. E que é preciso tempo e disponibilidade, não só interna Pois é. e temporal. É isso mesmo. Só sim, da minha parte, uma curiosidade, também considera que a única cura na depressão é o amor? Sim, isso é. Porquê? É a coisa essencial da vida. É tão essencial como o pão. Como o pão. Sim, o amor pelo espírito. Muito bem. Nós temos uma série de questões que foram colocadas por vários palestrantes, participantes, congratulações. Célia, queres começar por uma? Sim. Ora bem, Andreia Madeira coloca uma questão. Nós teremos que selecionar algumas, não é? Não serão possíveis, de facto, responder-se a todas. Mas percebi que Andreia Madeira colocou uma questão que é: como é que os pais, cuidadores, conscientes destes sintomas depressivos nos filhos, podem contribuir no dia-a-dia para melhorar essa depressão? Estar mais presentes, interessarem-se mais pelo que a criança faz e sente, etc. Irem ter com a criança. Se a pessoa está deprimida, não tem fôlego, não tem motivação para procurar os outros e para dialogar. Precisa que os outros vão ter com ela. Esta é talvez a melhor coisa. Tem de ir ter com ela. Isso faz-me lembrar um grande psicanalista britânico, o Winnicott, uma vez viu uma criança de 7 ou 8 anos, não me recordo agora, que era de uma região que ficava a 400 km de Londres. E a criança achou que a criança estava muito deprimida e estava mal. E disse à família: bom, isto só tem uma solução. Tem de fazer uma psicoterapia ou uma psicanálise, ou então que a mãe deixe de trabalhar e viva para ele só durante 1 ou 2 anos. E depois perguntou: precisa de alguém que goste muito dele. Sim. Isso é essencial, mas principalmente é isto: o doente mental, o depressivo, porque não tem motivação, e o ansioso porque tem receio do outro, não confia no outro, não vão à procura nem de relacionamento. Relacionamento íntimo, mais profundo, não é? Superficial. Portanto, é preciso que o outro vá ter com eles. Se o outro vai lá, o médico, e só vê a febre e não sei o que mais, e não diz nada, agora fica um bocado a conversar com ele e interessado e tal por qualquer coisa que o paciente diz, da história do paciente ou coisa parecida, o paciente sente que há alguém que está a dar-lhe afeto, que está interessado nele, que está com gosto a falar com ele. Professor, um aspecto que eu acho que aqui é importante, que é: porque é que é tão difícil muitas vezes à família estar próximo, até tolerar a depressão, ou seja, aguenta o estado depressivo durante um tempo, mas a determinada altura também reage contra esse estado. E se calhar até alguns psicoterapeutas que não
não toleram o tempo necessário também da transformação da depressão. Por que é tão difícil muitas vezes? Eu acho que é a Não sei se incapacidade. concorda, não sei se concorda. Muitas vezes é a incapacidade da pessoa de fazer qualquer coisa que dê resultado e, portanto, revolta-se. É coisa que tu não tens a coragem, não fazes nada, nunca és preguiçoso. É mais uma reação de incapacidade do pai e da mãe. Não tem capacidade para perceber porque a criança está assim e fazer qualquer coisa castiga, no sentido precisa de umas palmadinhas nas costas, não é? Poderemos falar às vezes de impotência, do sentimento de impotência? Eu acho que sim, que no fundo não reconhecida, não reconhece que não consegue, que tem dificuldade em fazer qualquer coisa que dê resultado, e portanto sente-se incompetente e reage irritado. Muito bem. Professor, se calhar, professora, colocava agora a questão da Sandra Pinto Rodrigues. Qual é a consequência, na sua opinião, da pandemia e não possibilidade de visita aos avós, a familiares doentes e até em caso de morte não poderem velar o corpo? Acho que é uma agressão brutal que se faz às pessoas, que as impede de viver coisas que são essenciais a viver e que, se forem muitas ou muitas vezes, pode deixar marcas que darão uma espécie de stress pós-traumático. É uma das consequências que pode acontecer mais, o stress pós-traumático. Determinadas vivências que a pessoa teve, que na altura não gostou muito, mas passou, mas ficam retalhos lá dentro, resíduos que de vez em quando voltam depois à superfície e podem emergir aqui e acolá. Já agora, se calhar acrescentava, podemos fazer, ou melhor, como é que podemos cuidar da nossa saúde mental nestas circunstâncias de distanciamento dos familiares, das pessoas de quem gostamos? O que é que podemos fazer? Estar disponíveis para ouvir e tratar as pessoas e mais nada, e fazer isso. E para as pessoas que não são terapeutas, que nos ouvem, há assim alguma dica para cuidar da saúde mental? Que não tenham medo de procurar os técnicos, porque muitos às vezes também têm medo de procurar os técnicos. Não, o que é que eu lá vou fazer? Ainda vou ficar pior, ou vou-me convencer que estou mais doente. Desconstruir este estigma da psicologia. Sim, às vezes tem alguma razão, não é? Porque há alguns técnicos, não vou referir a psicólogos, mas a médicos que eu conheço, não é? Que exageram, não é? Se é lá uma pessoa que lhe dói um dente, tem logo de fazer uma busca a todas as coisas, e análises, etc, etc, e vem de lá um bocado irritado. Se calhar era um dente que não estava muito mal, tratava-se aqui esse dente e ficava bem. Eu lembro que aconteceu isso comigo próprio. Eu vim do Porto e não conhecia mal Lisboa. E precisei de um dentista e perguntei a uma colega do Hospital de Matos, há 3 ou 3 anos. Diz-me lá é um tipo bestial, ótimo. Então, é assim um consultório de luxo, não te assustes, mas é ótimo. Eu fui lá ao homem porque tinha uma cárie aqui nos dentes. Tratou-me muito bem, aqui tinha música, a entrada, etc. Tudo sumptuoso, aquilo tudo. Mas a determinada altura virou-se a mim. Mas o colega tem os sisos encravados. Não me incomodam. Não. Temos de radiografar isto. Radiografar lá. Estão muito encravados. Portanto,
vou começar por tirar um siso hoje. Antes disso já tinha dito, olha, que não tinha muito juízo, já sabia, que era por os sisos estarem encravados. O que é que acontecia? Saí de lá todo partido, estive 2 horas, o tempo que não conseguiu tratar aquilo ou coisa, tirar os bocados, saí inchadíssimo. Claro que nunca mais lá voltei. Portanto, há hipermedicação ou hiperintervenção. Uhum. Alguns familiares de pacientes dizem aos pacientes, não sei o que é que vais lá fazer porque vens pior, não é? Em outro caso, era uma analisanda minha. Eu tinha uma filha de 14 anos que tinha umas dores abdominais que não eram regulares, mas com frequência, etc. E o médico que a tratava não conseguia então, e em determinada altura ela foi consultar um cirurgião. E eu avisei a minha, tinha cuidado que o cirurgião vai lhe dizer logo que é preciso de operar, pelo menos para ver o que é que ela tem lá. E o meu dito não feito foi que ela deu, mas felizmente ela não foi. E foi depois, mas outros médicos que tratou, tinha uma colite ulcerosa e daquilo. É cirurgião? Certo. Professor, tem aqui uma pergunta do Benjamin. A terapeuta familiar, por exemplo, a terapeuta de casal, agora temos um paciente que lhe conta uma história e tal, e ele, mas eu quero vir a toda mulher também, quero ver os dois. Faço uma terapia de casal, que muitas vezes não tem sentido nenhum. Sim. O Benjamin Baconi faz a seguinte questão. Quando aborda o tratamento psicanalítico da depressão, fala em processo de flexão da agressividade e recuperação da idealidade perdida. Sim. Estes 2 processos, na sua opinião, podem acontecer em simultâneo no tempo ou necessariamente em tempos separados? É uma pergunta do Benjamin Baconi. Não, habitualmente acontece ao mesmo tempo, mas pode variar de caso para caso. Mas talvez mais frequentemente há uma certa deflexão da agressividade e depois é que vem a desidealização. Primeiro movimento geralmente é o meu pai de facto um chato de sua vida, com as esquisitices dele e as coisas a que me obrigava, etc. E depois de descarregar esta coisa mais agressiva, vem uma desidealização. Pois, tipo, não era aquele pai com grandes capacidades, mas coitado, ele também não tinha instrução, tinha pouca cultura, teve uma infância difícil, quer dizer, começa a haver uma compreensão da patologia do outro. Uhum. E é isso que permite uma certa reconciliação. Mas também a reconciliação muitas vezes não pode ser total. Há abusos emocionais, sexuais, agressivos, etc., dos pais sobre crianças que são perdoáveis, não é? Uhum. São muito graves, deixam marcas profundas. E estamos a falar também do trauma, não é? Estamos a falar do trauma, da experiência traumática. Teremos um encontro humano. Mas é outra coisa, sabe? Classicamente dá-se muita importância ao trauma, mas o trauma é uma coisa episódica. O mais importante é a relação patogénica, que o meu pai um dia me desse 2 estalos porque estava com irritadíssimo e tal, é um traumazito. Mas se o meu pai era sempre violento comigo, chato, apesar de etc., um dia sim, dia não, que é a relação patológica. Portanto, essa é que é mais patogénica. O próprio professor refere que as doenças mentais são doenças da relação. Pois são. Então. Daí a psicoterapia fazer tanto sentido, não é, professor? O nosso cérebro funciona em 2 canais, ou 2 vias que se conjugam. Uma mais biológica, que é da sobrevivência, não morrer, sobreviver. E
outra mais psicológica, mais social, o chamado cérebro social, o funcionamento social do cérebro, que é lutar pela vivência, por aquilo que se sente, pela felicidade ou não felicidade que se tem, pela alegria que se tem ou não. Por exemplo, eu falava da coisa política de competição, da cooperação nos regimes capitalistas, liberais, como o atual, que são fortemente competitivas. O sentimento é de ganância, quem ganha mais, quem é que sobrevive mais fácil. Ao passo que nos sistemas mais cooperativos, mais do prazer de estar, sei lá, nas sociedades competitivas são muito frequentes os jogos de lutas, os jogos marciais, as artes marciais. Nas sociedades mais cooperativas são muito comuns muitas tertúlias. Uns brincam a lutar, os outros brincam a conversar. Muito bem. Penso que fechamos, ou fechamos. Estaríamos aqui a noite toda. Estamos de facto a terminar e temos aqui uma surpresa para quem está connosco, surpresa, o desafio, que vamos integrar o próximo convidado do projeto da Faces da Depressão e que está presente já connosco, e foi também um desafio colocado ao professor Coimbra de Matos que nos recomendasse o próximo convidado e quase simbolicamente fazer uma passagem de testemunho para o próximo, não é? Eu pedi então ao professor José Coelho Rosa, que estará connosco no próximo encontro, dia 22 de janeiro, que se juntasse a nós. Então, qual será o desafio para o próximo encontro que lhe colocamos? Não sei, é aquele que quiserem. Houve tantos temas abordados hoje e com, enfim, todo o conhecimento que o Dr. Coimbra de Matos tem, sobretudo que se refere com a depressão, há aqui imensos temas que podemos arranjar não é? Nós tínhamos escolhido, se lhe parecer bem, Célia, queres partilhar tu? Será sobre o trabalho, sobre o stress laboral, e depois associando muito este tema à depressão, naturalmente, porque efetivamente me parece que é algo muito da atualidade, não é? Que as pessoas se vão queixando muito, mesmo em consulta, trabalho que efetivamente é demasiado acelerado, muitas horas de trabalho que se sobrepõe muitas vezes até mesmo à vida pessoal. O número de horas passadas no local de trabalho. Exatamente. E também muito a forma como estamos a viver nesta fase da pandemia, não é? A trabalhar em casa. Não, nesta fase da pandemia é curioso que tenho recebido muito mais pacientes com problemáticas de depressão do que antes, e é devido ao trabalho. E mais devido ao trabalho em teletrabalho, portanto, em online. Sim. Sim. Porque há também uma outra coisa aqui metida, que é o controle. O Dr. Coimbra de Matos falou há um bocadinho da opressão. E, efetivamente, o que se passa é que hoje parece que haver uma certa facilidade no trabalho online, portanto, há mais liberdade, mas é mentira. As pessoas estão a ser controladas online mesmo e no seu trabalho e a apresentarem resultados, mas estão a ser controladas.
é pior ainda do que quando estavam no local de trabalho. Aqui o stress aumentou e aqui não há dúvida nenhuma que a depressão também aumenta. Porque há opressão, não é só o controle, é a opressão. O controle pode gerar ansiedade. A opressão tem tendência a gerar a depressão. Muito bem. Estaremos então já muito curiosos e curiosas com essa próxima sessão em janeiro. O professor Coimbra de Matos está convidadíssimo a estar presente também. Estou inteiramente de acordo com o que diz o José Carlos Cunha Rosa. Está? Muito bem. E nós vamos finalizar agradecendo de facto a participação de todos e de todas que estiveram aqui, pelas múltiplas mensagens e comentários e perguntas que não conseguimos de facto responder. Muitos afetos lhe foram endereçados com muito carinho e eu em particular que lhes desejavam dar-lhe um abraço em tempos de pandemia, então fica ainda mais especial. Depois nós faremos chegar ao professor Coimbra de Matos. Sim. Certo? Outras questões que queiram colocar podem sempre nos enviar por e-mail, que passaremos toda a informação para o professor Coimbra de Matos. Sim. E também, com a sua devida autorização, se houver convidados que queiram dar-lhe uma palavra aqui no Zoom, podem fazê-lo, que está inteiramente disponível. Porque ele é sim, o professor Coimbra de Matos é sim um homem disponível e de relação. Portanto, quem quiser ficar e falar, e pedimos desculpa por ter tirado a palavra, mas é porque é muita gente para gerir e fica mais difícil para nós. Foi um prazer enorme da minha parte, agradeço a presença e a disponibilidade e sobretudo a esta equipa que trabalha comigo e em conjunto, a doutora Célia, a doutora Susana, está aqui também no back-office, eu vou tratar pelos nomes, o Joel, a Marina, a Diana e toda a nossa equipa de profissionais que também está connosco. E que eu convidava toda a gente a juntar-se aqui a nós. Joel pode permitir a entrada de vídeo e um até breve. Célia, não sei se queres referir mais algum aspecto que eu me esteja a esquecer. Não, apenas agradecer também ao Dr. Coimbra de Matos, ao Dr. José Coelho Rosa e para mim foi de facto uma satisfação enorme ouvi-lo falar mais uma vez e imagino para todos nós também. Muito obrigado e contamos consigo nos próximos eventos.